vocês foram muito bons em identificar essas características que um bom software deve ter, um software de qualidade deve ter, né? Bom, vocês observaram e levantaram diversos pontos que são pertinentes. Mas o que os especialistas dizem sobre isso? Bom, segundo o Pressman, ele fala o seguinte: o gerenciamento da qualidade de software preocupa-se em garantir que os sistemas de software desenvolvidos estejam adequados para os seus propósitos. Tá? Então, o adequado para os seus propósitos é em relação às funções que o software tem que fazer, mas também as outros itens que estão em torno do uso desse software, como por exemplo a facilidade de usuário. E aí ele vem explicar isto. Olha, então estão adequados para os seus propósitos. Isto é, que os sistemas atendam às necessidades de seus usuários, sejam executados de modo eficiente e confiável e sejam entregues no prazo e dentro do orçamento. Então vejam que muitas coisas todas as coisas que vocês falaram se enquadram nessa característica aqui do que é um software de qualidade. Mas tem algumas coisinhas que vocês não falaram, que eu acho que é pertinente porque isso depende da visão das pessoas. Então, aqui ele diz o seguinte, que além de ser eficiente e confiável, sejam entregues no prazo e dentro do orçamento. E por que ele diz isso, né? Porque nós temos diferentes visões do que é qualidade. Bom, então, se nós temos diferentes visões, quais seriam essas visões do que é qualidade? Para isso, Garvin apresenta 5 perspectivas diferentes. Bom, a primeira visão de que é qualidade é chamada de transcendental, que é aquilo que nós falamos, nossa, isso aqui é um produto de qualidade, mas nós não sabemos definir o porquê. Então, nós não conseguimos definir o porquê. Tá? Então, às vezes, quando a gente está conversando e fala, nossa, por exemplo, lendo um texto, nossa, que texto de qualidade. Mas você sabe definir o quê? Ou as pessoas sabem definir o quê? Né? Então, aí a gente está em relação ao que é esperado, o que é imaginário. Né? Então, aí nós temos uma visão transcendental. Agora, tem as visões, que é a visão que vocês utilizaram, que é a visão de usuário, que é a adequação do que foi ao propósito pretendido. Então, a adequação do produto ao propósito pretendido, que aí se relaciona às funções, a questões da segurança, a disponibilidade que vocês querem que o software tenha, entre outros aspectos. Bom, tem a visão também do fabricante. O fabricante, quando ele vai produzir algo, ele segue uma especificação, que é a descrição do que este produto deve fazer, né? E as suas limitações. E ele vai se atentar a essa especificação, verificando se o produto que foi criado, ele atende a essa conformidade. Bom, nós temos também a visão do produto, que então se relaciona com as características do produto, e a visão do mercado, que depende do valor que os consumidores querem pagar pelo produto, né? Então, às vezes, nós temos um software muito caro, que ele é ótimo, e um software que é barato ou que é gratuito, né? E nós damos preferência a esse mais barato, né? Porque às vezes não temos dinheiro ou não queremos dispor do dinheiro para pagar aquele mais caro. Ou o valor que é cobrado no mais caro, não para mim, né, na opinião do usuário, não se justifica pelo valor, né? Então, aí são as 5 visões que nós temos, são 5 perspectivas diferentes do que se trata a qualidade de um produto. Bom, das que vocês citaram, estão muito relacionadas à visão de usuário, né? Que é aqui referente ao que o software deve fazer, bem como também as características do produto, como, por exemplo, a sua disponibilidade, o seu suporte, né? São algumas coisas que deve ter, que vocês citaram como produto com boa qualidade.
Então, você deve estar se perguntando, o software tem características, né, que acabam sendo as externas, que são as perceptíveis pelas pessoas, e as internas, né, que são relacionadas ao conteúdo do produto em si. E isso vai influenciar na qualidade. Bom, e vamos falar um pouquinho então sobre os termos que nós apresentamos no início desse vídeo. Bom, um deles foi a funcionalidade. Funcionalidade me diz que são as características relacionadas às funções ou aos serviços que o sistema deve realizar. Então, funcionalidade se refere às funções ou serviços que o sistema deve realizar. Uma outra palavra, né, um outro termo, foi a usabilidade, que em si nós podemos traduzir como a facilidade de uso da aplicação pelo usuário final. Então, para quem vai estar operando o computador. É fácil usar aquele aplicativo? Né? Ele usa a língua que o usuário costuma utilizar no seu dia a dia? Né? Os elementos de interação são conhecidos pelo usuário? Vários fatores vão impactar aqui na usabilidade. Um outro termo é o desempenho. Então, o desempenho tem a ver com aquele processo, né, dele ter um tempo de resposta, ou seja, a velocidade de se processar algo. Então, a eficiência do nosso programa. Hoje em dia, uma aplicação, né, principalmente os sistemas que estão na internet, são usadas por diversos usuários ao mesmo tempo. Né? Inclusive, tem ferramentas, sites, né, ou aplicações que são usadas por milhões de usuários ao mesmo tempo. E aí precisa de uma dinâmica diferenciada para dar um suporte, um tempo adequado de resposta para esses usuários. É diferente, por exemplo, de um aplicativo instalado no computador, que aí vai depender mais especificamente das configurações do computador. Mas a isso tudo nós chamamos de desempenho. Um outro termo que nós usamos é a segurança. E a segurança vai estar relacionado não só ao uso da criptografia, por exemplo, se estão sendo trafegados dados importantes, né? E então a gente acaba criptografando, né? De alguma forma, então escondendo a informação, né? Para que um interceptor não as conheça, não tenha acesso ao seu teor íntegro. Bom, mas também, por exemplo, o sistema quebrou, né, deu algum erro, deu alguma pane, eu consiga recuperar os dados que eu fiz anteriormente, né? Ou até mesmo limitações de acesso para evitar que muitas pessoas acessem ao mesmo tempo ou que acessem uma informação, sendo que elas não teriam a autorização de acesso àquela informação. Então, quer dizer, controlar quem acessa o quê. E aí a gente acaba também tendo isolamento de dados, entre outras características de um sistema que a gente chama de sistema seguro. Um outro termo é a disponibilidade, né? Que se relaciona ao software estar disponível sempre que o usuário deseja utilizá-lo, ou em horários pré-definidos, né? Ou o horário comum de sua utilização. E temos a portabilidade, que é a capacidade de ser transferido para outros ambientes. Então, hoje a gente espera que um site que seja executado no computador, ele também seja possível de ser acessado pelo celular, né? Ou, se eu estou instalando um aplicativo no meu celular, que ele seja possível também ser instalado num outro celular, né? Nós aguardamos, esperamos isso, tamanha que é a importância desses tipos de dispositivos na nossa vida. Bom, e temos a confiabilidade. A confiabilidade está relacionada a como o sistema deve responder em casos inesperados. Então, aconteceu algum problema, por exemplo, acesso à informação ficou indisponível, ou o outro servidor que precisava se comunicar caiu, ou então o sistema travou e se recuperou, né? O que acontece? A gente espera que o sistema se recupere, mas sem perder os dados que já foram inseridos anteriormente.
recupere o maior número de dados possíveis, né? A isso nós chamamos de confiabilidade. E o outro que nós temos é os sistemas, a gente interage com os sistemas, mas os sistemas precisam interagir entre si também. Por exemplo, um sistema de venda online precisa conversar com o sistema de cartão de crédito para poder oferecer o pagamento via cartão de crédito, né? Quando esses sistemas precisam se conversar, nós chamamos de interoperabilidade, que está relacionada a definições sobre a comunicação e a interação com outros sistemas. Bom, são essas algumas diversas, na verdade, características de um software de qualidade. E elas também são desejos das pessoas que vão utilizar e que vão produzir o software, a qual nós chamamos de requisitos, que nós iremos ver futuramente em outra aula.